Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num texto que geralmente nós não lemos nesta ocasião de Dia das Mães. Acho que é a primeira vez que eu vou usar uma parte deste texto no Dia das Mães. Mas você vai perceber que esse texto tem tudo a ver com aquilo que nós queremos compartilhar nesta manhã. É o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 7. Você pode abrir a sua Bíblia ou pode acompanhar o texto na tela. Diz assim a palavra de Deus: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muito bem, nesse Dia das Mães, nós vamos falar de forma especial para as mães, mas na verdade nós vamos falar para toda a igreja, pensando em como podemos ajudar para que as mães possam aceitar e vivenciar esses desafios de um amor verdadeiro. Um amor de mãe verdadeiro. Ou uma mãe verdadeiramente amorosa. Mas será que existe alguma mãe que não tem amor no seu coração? Eu penso que a maioria das mulheres deseja ser uma boa mãe. Deseja ser uma mãe amorosa. Mas, de fato, existem algumas delas que não têm esse sentimento, não têm essa disposição em seu coração. Há mulheres que engravidaram, mas não exerceram a maternidade, porque tiraram a vida dos seus próprios filhos no ventre materno. Há mulheres que engravidaram, geraram um filho, mas abriram mão da maternidade, abandonando seus filhos ainda bebês nas portas de uma creche, de uma igreja, de um hospital, ou até mesmo em uma lata de lixo. Existem mulheres que deram à luz a um bebê, mas jamais assumiram o seu papel de mãe, delegando a outras, as babás, ou a sua própria mãe, as avós, essa responsabilidade e privilégio que é cuidar de uma criança. Existem mulheres, portanto, que mesmo sendo mães biológicas, nunca exerceram de fato a maternidade nesse contexto de amor. E essas situações terríveis, aliadas a outros fatores, têm levado hoje alguns a questionarem: será que existe mesmo um instinto materno? Não será essa questão do amor materno uma espécie de construção social? Então nós temos essa linha de pensamento, daqueles que desconstroem tudo aquilo que nós temos percebido ao longo de tantos séculos acerca deste amor tão especial, desse amor, podemos dizer, divino, que existe no coração da maioria das mães. Eu creio que de fato existe o instinto materno. Eu creio no amor materno. A gente pode vê-lo até mesmo nos animais. A maioria dos mamíferos, as mães, as fêmeas, têm um especial cuidado com seus filhotes. E muitas vezes esta crítica que existe hoje ao instinto materno é mais uma das formas que existe de atacar a família no seu modelo tradicional. Mas eu creio que há mulheres que geram filhos, mas não souberam, mesmo tendo o instinto materno, transmitir para os seus filhos o amor, ou vivenciar o amor em toda a sua plenitude. Por outro lado, há mães que amam os seus filhos, mas não desenvolveram algumas facetas que são muito importantes no íntimo do seu coração e que vão redundar em atitudes práticas. A questão é mais do que uma lista de coisas que uma mãe deve ou não deve fazer para ser uma boa mãe. A questão é mais profunda. A pessoa pode decorar uma lista e tentar fazer aquilo. Mas é muito mais.
é uma questão que vem do íntimo. É uma questão que está relacionada ao ser. Portanto, eu acredito que uma mulher cristã que cresce em sua espiritualidade, em seu relacionamento com Deus, ela também terá muito mais chances de ser uma excelente mãe, uma mãe verdadeiramente amorosa, porque sendo uma pessoa amorosa, ela será também uma mãe amorosa. Que tipo de pessoa você é, minha irmã? Além da sua identidade como mãe, para além desta sua responsabilidade materna, a Bíblia nos desafia a sermos pessoas que amam. O amor a Deus e o amor ao próximo está ali como prioridade número 1. Na lista do fruto do Espírito, nós temos a palavra fruto, e o primeiro fruto é o amor que se desdobra, que se manifesta em outros 8 frutos. E o primeiro, lá em Gálatas 5, 22 e 23, é o amor. Nós estamos, inclusive, estudando isso nos devocionais diários que disponibilizamos para os irmãos. Mas esse texto que eu acabei de ler, ele também fala sobre o amor. E ele apresenta 14 características positivas e negativas do amor. O amor é isso e não é aquilo. O amor faz isso e não faz aquilo. Mostrando assim que é mais do que simplesmente uma lista de coisas a fazer, mas são manifestações do amor. Este texto, ele geralmente é usado em casamentos, embora esse texto não fale de casamento. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 13. Mas se aplica porque está se falando do amor que Deus quer ver no nosso coração. Esse é o amor que Deus tem por nós. E esse é o amor que nós devemos cultivar para os nossos irmãos, porque quando o apóstolo Paulo está escrevendo a igreja de Corinto, ele está explicando como é que aquela comunidade deveria ser uma comunidade que tem os dons espirituais, mas que esses dons são exercidos tendo o amor como o dom maior, o dom principal. Não simplesmente como sendo uma habilidade de fazer, mas ligado ao ser. Então a ideia que eu quero que você guarde consigo nessa manhã é o seguinte: ser mãe é mais do que fazer alguma coisa, é mais do que um papel social. Tem a ver com o que você é. Não é simplesmente ter amor, mas ser uma pessoa amorosa. Obviamente, 14 características desse amor, seria impossível apresentá-las com a devida propriedade apenas num sermão. E eu prometo que eu não vou fazer uma série sobre esse texto. Vamos falar apenas sobre 3 características que eu pensei aqui, que para mim tem tudo a ver com a responsabilidade e com o privilégio da maternidade amorosa. E eu começo exatamente com a primeira característica que é apresentada aí no versículo número 4, nessa descrição sobre o amor. O amor é paciente. Então, o desafio que temos aqui para as mães, na verdade para todos nós, mas hoje pensando especificamente nas mães, é cultivar a paciência. Há pessoas que são pacientes por natureza. Não significa que elas nunca se irritem com nada, que mantenham a calma em toda e qualquer situação. Às vezes existem algumas coisas simples que tiram as pessoas calmas do sério. As pessoas costumam dizer que eu sou uma pessoa paciente. Acredito que sim. Mas eu sei algumas coisas que me irritam profundamente e que eu preciso me controlar para não expressar a minha impaciência. Por exemplo, numa fila, você está numa fila para comprar alguma coisa, numa padaria, por exemplo, e aquele caixa é lento demais. E o sistema não funciona, né? E não tem troco, e demora. Geralmente a gente está com pressa. Ou então, quando você está com fome, está procurando lugar para comer, não acha um restaurante, o que acha está com fila. Ou então você consegue entrar no restaurante, mas o garçom não olha para a sua mesa. Ou então, quando você está com um celular e o seu filho já lhe explicou como é que você faz aquilo, ou no computador, e você tenta fazer e não consegue. Fica aquele negócio passando, vai, gira e você não consegue resolver. Uma das pessoas mais pacientes que eu conheço é meu pai. E eu fiquei feliz quando eu conversando com ele há pouco tempo atrás, ele disse que algumas vezes tem vontade também de jogar o celular longe. E as mulheres? As mulheres são mais pacientes do que os homens? Bem, eu não vou entrar nessa polêmica aqui. Mas, na verdade, a paciência tem a ver não tanto com sexo, mas tem a ver com temperamento, com história de vida, com valores pessoais, com nível de espiritualidade, com problemas físicos e, no caso das mulheres, até com ciclo menstrual. Tudo isso interfere na maneira como nós reagimos.
Mas a verdade é que a paciência é muito útil. Temos muitos versículos na Bíblia que incentivam a prática da paciência. Sábio Salomão, por exemplo, diz lá em Provérbios 16, 32, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. E alguém lendo esse versículo pode pensar assim, mas será, pastor? Será que não tem coisa que a gente resolve logo e resolve melhor no grito? Você pode até resolver na hora do grito. Mas você corre o risco muito grande de perder a credibilidade, de fechar um relacionamento, de ser um péssimo exemplo para os seus filhos e de deixar de dar o seu testemunho cristão. Quem diz que a mãe é um ser perfeito, de puro amor, que nunca se estressa, não está falando a verdade. A mãe é um ser humano, que tem dias bons e dias ruins, tem experiências difíceis no seu dia a dia. E ainda tem um detalhe, tem bebê que chega no mundo já com o chip, eu diria, da rebeldia embutido. Se ele pudesse falar, na hora que ele nasce, lá na sala de parto, ele já reclamaria da temperatura do ar-condicionado. Tem criança que, de fato, é um teste diário de paciência para qualquer um, principalmente para a mãe. As mães podem balançar a cabeça porque é verdade. A mãe cuida, a mãe corre para um lado, para o outro, se desdobra, faz a comidinha que acha que o filho vai comer, e na hora ele tranca a boca, na hora ele se recusa a comer, ele faz birra, e às vezes até se joga no chão. E a mãe, então, é desafiada a agir com firmeza, mas agir com paciência, porque se ela também se estressar efetivamente, a coisa não vai longe. A grande verdade é que nem sempre é fácil manter a calma. E ao longo da maternidade, os desafios, eu diria, eles vão ganhando novos contornos. Na verdade, nos primeiros meses, tem aquela fase, né, das crianças que têm aquelas cólicas, aquele choro intermitente de madrugada, e a gente não sabe o que fazer, a mãe não sabe o que fazer, já trocou a fralda, já quebrou o seu paradigma, deu a chupeta porque não aguentou mais, o menino cospe a chupeta, e se está frio, ela já aqueceu, se está quente, ela tirou a roupa da criança, e já deu comida, já amamentou, e a criança está chorando. Você já viveu isso? Bem, eu só não amamentei, mas eu já vivi isso uma vez e eu nem preciso dizer o que aconteceu. Eu não passei no teste da paciência. Ah, mas porque o senhor é homem. Não, mas eu sei que tem mãe que não passa também. E é um grande desafio. Por outro lado, Deus dá uma capacidade muitas vezes grande à mãe de enfrentar uma situação muito dolorosa, muito difícil. Aí eu me lembro, para mim, essa é uma das experiências mais emblemáticas, a experiência que nós vivemos em família. Na verdade, que a Ana Beatriz vivenciou. Você sabe, quando o Pedrinho nasceu, ele tinha um problema de lábio leporino, precisou fazer uma cirurgia muito delicada, dolorosa. E no dia que ele fez a cirurgia, a primeira noite foi realmente terrível, porque ele não conseguia dormir, o efeito da anestesia passou. E a Ana Beatriz teve que passar a noite em claro com a criança chorando, com ele chorando. E na mesma maternidade havia uma outra mãe, uma criança que fez uma cirurgia semelhante, e essa mãe estava irritadíssima e querendo bater na criança, irritada porque a criança estava chorando, depois de uma cirurgia como esta. Nem sempre é fácil manter a paciência. Existem situações absurdas em que a mãe, por não estar preparada, ela não consegue manter a calma. Se você pensa que depois que passou o primeiro ano está tudo ok, não está tudo ok, porque a criança vai sair correndo, ela vai subir nas coisas, ela vai pegar o que não pode, você vai dizer não pegue, ela pega, e aí de repente você fica numa situação difícil. Como é que eu faço com esse menino? Já estou com a língua de fora. E mais tarde, a situação ainda pode mais complicar, porque antes ele faz tudo isso, né? E o máximo que ele fala é dizer eu quero, fala nem direito eu quero ainda, né? Mas ele vai começar a argumentar com você. Por que eu não posso? Por que o coleguinha faz? E por que isso? E por que aquilo? E você já explicou, você já mostrou, mas ele insiste. Ela insiste. Será que eu estou falando aqui alguma coisa assim que seja realmente muito diferente do que acontece? Tem aquele menino que adora pintar, né? E aí pinta as paredes, pinta o sofá, pinta o carro. E aí então, o tempo vai passando. E aí aquele menino que às vezes era até dócil, mais tranquilo, de repente na adolescência ele desabrocha. Se torna uma criança rebelde. Parece que eu estou com outro filho em casa. Ou então aquele que era expansivo se retrai. Fecha a porta do quarto, não me incomoda, eu quero a minha privacidade. Desenvolver um relacionamento nessas dinâmicas todas muitas vezes requer paciência.
Corrigir com paciência é um grande desafio. E existem também aqueles erros que a criança comete e que não tem nada a ver com rebeldia. E aí eu me lembro novamente da Ana Beatriz. Quando ela era criança, ela passou uma fase em que cada vez que a gente saía para comer num restaurante, de alguma forma ela derrubava ou o refrigerante ou o copo de suco. E a gente, claro, brigava com ela. Mano, que isso e tal, né? E houve uma vez que a gente estava com várias pessoas no restaurante, uma jarra de suco, e ela conseguiu derrubar a jarra inteira, espalhou na mesa toda, e ela já olhou para a gente e começou a chorar. Eu não falei mais nada, a gente não falou, a gente ficou com tanta pena, porque já era uma situação realmente constrangedora. Já viveu algo assim? Né? Uma outra vez a gente estava chegando de viagem cansada, viagem muito longa, de vários dias, fomos tomar um refrigerante em casa, o André pegou a garrafa, novamente a garrafa, né? Escapuliu da mão dele a garrafa, estourou a garrafa de Guaraná, sujou a cozinha inteira, no teto e tudo. Dora foi e falou, calma, não fez por querer. Nessa hora você tem que pensar o seguinte, se eu estivesse aqui com o meu melhor amigo, com um amigo ilustre, uma pessoa importante, o que eu faria se ele fizesse isso? Eu diria, não se preocupe não, a gente limpa aqui, mas com filho é diferente. Você percebe? Então nós temos que entender aquilo que é uma rebeldia e aquilo que é um acidente que qualquer criança pode cometer, que faz parte do processo de crescimento. Mas por que às vezes é difícil ter paciência? Porque muitas vezes as mães, e aqui nós não estamos fazendo uma acusação, nós estamos fazendo uma constatação, têm muitas responsabilidades. No passado, as mulheres tinham muitos filhos, 10, 15 filhos, mas elas não trabalhavam fora. Então, toda a sua energia era canalizada para cuidar da família, dos filhos. Hoje, qual a mãe que pode ter 10, 15 filhos e ainda trabalhar fora? Ela vai ser demitida, ou então o seu negócio vai falir. Então, não é fácil conciliar. Há muitas responsabilidades de fora do lar com as responsabilidades domésticas. E aí, então, muitas vezes vem o estresse. E aí, então, o que acontece? O que fazer? Você deve orar pedindo a Deus paciência. Aí tem aquela história, não vou pedir a Deus paciência não, porque se eu pedir a Deus paciência, Ele vai me dar mais problema ainda para eu poder desenvolver a paciência. Então você pode orar para Deus com a ressalva, Deus, me dá paciência, mas dentro daqueles problemas que eu já tenho. Aí você fica mais tranquilo, né? Também não vale orar como aquela pessoa que diz assim, Senhor, me dá paciência, mas me dá agora, Senhor, me dá agora paciência. A segunda atitude que nós devemos desenvolver, eu na verdade captei, não só lendo o texto, mas fazendo uma ampla pesquisa. Eu fiz uma pesquisa com 2 mães, a Dora e a Ana Beatriz. Eu perguntei para elas o seguinte, o que vocês acham que é necessário para ser uma boa mãe? Uma mãe verdadeiramente amorosa. E elas me falaram uma coisa que eu percebi que estava claramente aqui no texto. Elas me disseram que uma boa mãe precisa ter a capacidade de renunciar. E o texto diz aqui sobre isso, que o amor é aquele que, dentre outras coisas, não busca os seus interesses. Não buscar o seu interesse significa você abrir mão daquilo que você quer fazer, na hora que você quer fazer, abrir mão de fazer as coisas do seu jeito, em prol do benefício do outro. E eu tenho muita clareza de que não existe maternidade sem renúncias. Não existe. A maternidade biológica, ela implica em renúncias necessariamente. Por quê? Porque a mulher, por exemplo, renuncia ao seu corpo, muitas vezes perfeito, por conta de uma criança. Eu conheci uma senhora, né, que foi casada com um professor do seminário, que ela nunca quis ter filhos, porque ela tinha sido Miss, era uma moça bonita, e ela não queria ter filhos para não perder a beleza feminina na sua visão. E algumas vezes a pessoa realmente muda as suas características físicas com a gravidez e às vezes de forma permanente. Nunca mais volta a ter aquele corpo de jovem. E a renúncia já começa aí. Quando a mulher engravida, ela já vai ter que renunciar, nem que seja temporariamente, à sensação de bem-estar físico, muitas vezes, porque a maioria do tempo de gravidez é um tempo diferente, de mudança no corpo, seja no começo da gravidez, seja no final da gravidez, quando dizem as mulheres, o corpo começa a ficar pesado, as dores nas costas e tudo mais. Eu não posso falar muito sobre isso, porque eu nunca vivi isso, mas a gente ouve falar como é que é e fica imaginando, né? Diz que amamentar é maravilhoso, mas ao mesmo tempo muitas vezes é doloroso. E aí quando a gente escuta essas histórias todas de tudo que envolve a gravidez e daquelas noites sem dormir nos primeiros dias, aí a gente entende melhor aquele ditado que ser mãe é padecer num paraíso. Então existe de fato uma renúncia.
existe de fato uma dor. Você, além daquilo que você não tem como evitar, você como mãe vai ter que tomar algumas decisões e você vai colocar os interesses do seu filho em primeiro lugar. Você deixa de comer alguma coisa para guardar para ele, porque não tem muito, então você até queria comer mais. Você se lembra do filho e coloca. Você queria ver aquele filme na Netflix, mas você vai parar e ajudar o seu filho a fazer a tarefa da escola. Você queria muito dormir, mas o seu filho quer brincar. E as renúncias financeiras? Antigamente você ia no shopping, via aquele sapato e comprava o sapato. Agora você fica olhando para a vitrine e diz, eu compro o meu sapato ou um pacote de fraldas? Ou então você quer ver o olho do seu filho, da sua filha brilhar, e você vê aquele presente que ele quer tanto na loja, mas que é caro, e você fica pensando, e agora, troca ou não o meu micro-ondas? O fato é que o amor materno implica em renúncias. Hoje, como eu disse, as mulheres vivem uma realidade muito grande na administração do seu tempo, porque no tempo livre que tem, muitas vezes esse tempo é tão limitado que elas vão dedicar para os filhos, mas e as suas necessidades pessoais? E aquela hora que ela quer simplesmente deitar, relaxar, ou sair bater um papo com as amigas, não é que ela não possa fazer isso, mas que é muito mais difícil conseguir um tempo para isso, e ela percebe que o tempo da criança está passando rapidamente. Deixa eu lhe dizer uma coisa, seu filho espera um tempo de qualidade, um tempo focado nele, um tempo exclusivo entre só você e ele. Eu vou dizer, esse tempo passa rápido. Esse tempo passa rápido. Vale a pena renunciar para estar com ele, para atender essa necessidade dele. Esse tempo que você faz um investimento, você investe esse tempo agora e ganha lá na frente, com toda certeza. Em terceiro e último lugar, o texto nos diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então você, como mãe, demonstra amor, você cultiva amor quando você busca a verdade no relacionamento. Nesta dinâmica familiar, nós sabemos muito bem os resultados da mentira numa família. Lembra lá da história de Esaú e Jacó? Quando Rebeca toma partido de um filho e faz um conchavo com Jacó para enganar Isaac. Quantas consequências negativas desta mentira? É muito complicado quando a mãe e o pai não são uma referência para os seus filhos nesta área. Eu dou muito graças a Deus porque ao longo de toda a minha vida, desde a minha infância até o dia de hoje, eu nunca vi os meus pais mentirem. Mas a gente sabe que existem pais e mães que mentem descaradamente. A partir do momento que o filho começa a ter um entendimento, ele percebe que a mãe está mentindo. E que péssimo exemplo. Como é que ela vai esperar que o seu filho seja uma pessoa de bem, honesta, que não seja um empresário, um funcionário público, ou um político, qualquer que seja a sua profissão, alguém que se envolva com a corrupção, se ela dá esse péssimo exemplo, se ela diz, não, mas ele tem essa idade, quando ele não tem essa idade, porque ele simplesmente quer ganhar uma vantagem de um desconto por uns míseros reais. Mentem sobre questão de trabalho. Eu não vou trabalhar porque estou doente. O filho está vendo que a mãe não está doente ou que o pai não está doente. Os filhos têm uma antena ligada o tempo todo. Eles percebem qualquer incoerência ou hipocrisia. A mãe não pode compactuar com aquilo que é injusto. Tem mãe que peca porque acha que o filho está sempre errado. E tem mãe que está no extremo oposto. Ela não quer saber se o filho está certo ou errado. Seu filho está sempre certo. Então, se tem um problema na escola, o problema é o outro. Estão fazendo bullying com meu filho. Se a escola chama os pais para falar sobre o filho, ela acha que o problema está com o professor. No passado era diferente. O professor sempre tinha razão e era figura de autoridade. Hoje, o pai vai lá e confronta o diretor da escola, dizendo, esse professor faz isso, faz aquilo, sem apurar de fato o que está acontecendo. Ela pensa que seu filho é um anjo, mas na verdade não é bem assim. E com isso, os pais estão abrindo mão da sua autoridade. As mães estão muitas vezes abrindo mão da autoridade. Porque você pode ser paciente, mas ser firme. Você pode ser paciente, mas não significa que você tem que ser complacente. E sem falar que muitas vezes as mães e pais hoje, tão cansados, querem deixar todas as decisões nas mãos dos filhos, decisões que eles nem têm condição de tomar. De repente é o filho pequeno que dirige toda a dinâmica da família, onde é que eles vão comer, onde é que eles vão tirar férias, que igreja que eles vão participar, e por aí vai. Você pode e deve conversar com o seu filho e ouvi-lo sim, mas quem decide as coisas é o seu esposo e você, e não as crianças.
Você precisa confrontar a verdade quando você observa que seu filho está tendo um comportamento um pouco diferente. Não tenha medo de perguntar para ele o que ele pensa, o que ele sente, o que ele está ouvindo na escola, o que ouve dos seus amigos, para que você não tenha lá na frente uma surpresa. Esta complacência, o medo da realidade é muito sério. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos procurar a verdade. Meus pais exigiram sempre que eu prestasse conta da minha vida para eles. Eles sabiam onde é que eu estava, com quem eu estava, e principalmente das minhas notas. E houve uma fase, quando eu era criança, ali na 5ª série, em que as minhas notas não estavam indo bem em algumas matérias. E aí, então, eu tive a brilhante ideia de não falar com eles sobre as notas. Lembra aquele tempo da carteirinha, né? E a carteirinha tinha as notas e a presença. Então, eu tive a ideia de dizer que eu tinha perdido a carteirinha, e com que estava com as notas ruins, e eu fiz uma nova carteirinha, e naquela carteira nova não constava as notas, só a presença. E aí então todo dia entrava na escola e tal, e meu pai perguntava, cadê essas notas? Eu mostrava para ele, aqui a carteira está sem as notas. A minha ideia era o seguinte, no próximo bimestre, nas próximas provas, eu vou tirar uma nota boa que vai compensar aquela. Eu tirei um 3 em matemática, vou tirar um 8, aí quando eu mostrar, eu mostro as duas, pai, passei aqui a média, está legal. Só que quando chegava o bimestre seguinte, eu não conseguia recuperar aquela matéria. E aí, então, meu pai, claro, minha mãe não acreditavam como é que passa um semestre quase inteiro sem nota nenhuma. Né? E aí eles resolveram ir lá no colégio. E aí a coisa ficou séria. Eles descobriram o que aconteceu. E eu me lembro como se fosse hoje o meu pai me chamando. Não foi minha mãe, foi meu pai, mas o princípio é o que vale. Ele disse, meu filho, não deixe eu perder a confiança em você. Isso é uma das coisas mais importantes na vida. Eu quero continuar confiando em você, não minta mais para mim. E aquele negócio como um soco para mim. Foi pior do que uma surra. E eu não menti mais para eles sobre essa questão de notas. Os pais precisam ser firmes. A mãe precisa ser firme. A mãe não pode esconder os erros dos filhos para o pai. Olha, eu vou falar com você, mas não vou falar para o seu pai, viu? Não, tem que haver um ambiente de transparência na família. E isso é fundamental. Isso é demonstração de amor. Isso é demonstração de cuidado. E nós, maridos, amigos, filhos, tios, nós podemos ajudar as mães a serem mulheres amorosas. Podemos facilitar a vida delas, devemos ajudar em casa, devemos perguntar o que você está precisando, minha querida. Como é que eu posso ajudar? Se ela está muito sobrecarregada, o que você vai fazer é procurar ajudá-la, para que ela possa relaxar, ter um tempinho para ela, conseguir estar mais tranquila, para que o ambiente em casa fique gostoso, para que as lembranças boas possam ser cultivadas na família. E quanto às irmãs, que vocês possam contar com a ajuda do Espírito Santo. É mais do que algo que você vai conseguir com esforço pessoal. Determinadas facetas do amor e da vida, nós desenvolvemos a partir do relacionamento com o Senhor Jesus. É o fruto do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito Santo é exatamente a paciência, é a mansidão. E Deus quer dar a você sabedoria. Uma sabedoria que somente Ele é capaz de dar, para você agir com firmeza e com ternura. Conte com as nossas orações, para que sejam mulheres amorosas e para que nós sejamos filhos, maridos, amigos amorosos. Facilitemos o relacionamento e o bem-estar das nossas irmãs, das nossas mães, para que elas possam cumprir a sua honrosa e difícil missão de ser mãe e mães amorosas. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos falar com Deus. Querido Pai do céu, que o Teu Santo Espírito aplique às famílias aqui representadas e aqueles que estão nos acompanhando agora pela internet e em outros momentos. Estas verdades claras da Tua palavra, que o amor prevaleça em nossos lares, que as mães sejam amorosas, não apenas façam coisas corretas, mas sejam de fato amorosas com um amor que vem do Senhor. Amor que se traduz em paciência, em renúncia, amor que se traduz em busca da Tua vontade, para que o Seu papel seja cumprido, não como um peso, mas com alegria no coração. Abençoa as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém.